Vou mostrar para você aqui 3 desafios que nós precisamos encarar e superá-los para preparar bem uma pregação expositiva. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, faça isso, se inscreva agora. Se assistir esse vídeo e gostar dele, não esquece de deixar o seu joinha e se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Primeiramente, a pregação expositiva requer o estudo profundo das Escrituras. Não tem como pregar expositivamente se você não gosta de estudar. Se você não tem um desejo de entender melhor o que a Bíblia tem a dizer. Isso requer estudo. Quando nós estamos estudando o texto bíblico, 3 contextos precisam ser examinados. Quais são eles? O contexto histórico, ou seja, quando a mensagem foi escrita, em que ocasião foi escrita. O contexto literário, como aquele documento foi escrito, né? Que gênero ele possui, é uma epístola, é uma narrativa, e o contexto teológico, como a mensagem do texto se relaciona com toda a Escritura. São esses contextos que te darão a condição de você entender o significado preciso de uma passagem. E claro, isso vai requerer de você muito trabalho, muita pesquisa. Então, comece a investir um pouco mais na sua biblioteca, para que você tenha livros que possam te dar essas informações. E se você não tem aí tanto poder aquisitivo para ter uma biblioteca, você pode examinar nas ferramentas online que estão à disposição, como o Bible Hub, que é uma ferramenta muito interessante, gratuita, onde você pode consultar até a língua original lá das Escrituras. Outro desafio que o pregador expositivo precisa encarar para preparar bem uma mensagem expositiva é que a pregação expositiva ela requer o conhecimento da hermenêutica bíblica. Tem que conhecer a hermenêutica bíblica. Mas o que é essa hermenêutica bíblica? Talvez você não esteja familiarizado com essa nomenclatura, mas a hermenêutica bíblica é a ciência que estuda lá as regras de interpretação, no caso da Bíblia, das Escrituras. Então, quais são os princípios considerados para que possamos chegar ao entendimento do que o autor deseja comunicar? Você faz uso da hermenêutica todos os dias quando você vai entender as coisas, você está considerando alguns princípios, algumas regras para chegar ao significado daquilo que você está lendo, daquilo que você está vendo. São estes princípios que vão ajudar você a abordar corretamente o texto que você está interpretando para a sua pregação expositiva. Muitos pregadores cometem a falha ao não conhecer as regras da hermenêutica. Quantos pregadores, às vezes, quando vão explicar um texto, tiram o contexto da passagem. E quando isso acontece, é um problema. Além disso, eu poderia citar aqui um outro exemplo de erro muito comum. As pessoas encararem o mandamento bíblico como sendo algo que deve ser vivido aqui, agora, no presente, sem considerar o todo da história da revelação, da salvação. O mandamento ele deve ser considerado como um mandamento de Deus para a nossa vida depois que nós consideramos toda a revelação. Se não fosse assim, você talvez ainda estivesse levando aí animais para ser sacrificados lá na sua igreja, ou no templo, ou em Jerusalém. Porque a Bíblia está repleta de mandamentos nesse sentido. Mas aí, quando nós consideramos esses mandamentos, à luz de toda a revelação bíblica, nós sabemos que esses mandamentos caducaram. Então, este é um princípio de hermenêutica que precisa ser considerado no ato da interpretação das Escrituras. Por fim, há um terceiro desafio que precisa ser superado na preparação de um sermão expositivo. Na pregação expositiva, ela vai requerer de você a capacidade de contextualizar aquilo que está sendo dito, comunicado pelas Escrituras à sua comunidade. O pregador expositivo ele faz o seguinte movimento: ele interpreta o que a Bíblia disse no passado e traz aquilo que foi dito no passado para o presente, considerando e examinando o que foi dito no passado à luz da hermenêutica. Esse processo a gente chama de exegese. Normalmente é isso que os tradutores bíblicos fazem. Eles leem o texto na língua original e trazem o texto comunicando a mensagem no nosso idioma, para que a gente possa entender o que o texto tem a dizer. A verdade que foi dita lá no passado é esta verdade que precisa ser considerada no momento da aplicação do texto bíblico à vida no presente, no aqui e agora. Se você não considerar o que foi dito no passado como uma verdade absoluta que permanece, né, desde lá até os nossos dias, você corre o risco de aplicar um mandamento ou uma ordem dada no texto bíblico fora do seu tempo, fora do seu contexto. Vamos dar aqui um exemplo.
Jesus ele disse aos seus discípulos que eles deveriam ser humildes e servirem aos seus irmãos humildemente. A palavra do Senhor diz, inclusive, que maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que adota a postura de servo. Logo, o princípio do serviço humilde entre os cristãos é um princípio permanente. Jesus ensinou isso lá no passado e isso não foi válido apenas para os primeiros ouvintes, aqueles que estiveram ali aos pés de Jesus. Também é válido para nós, para a igreja de hoje e será para a igreja de amanhã. Né? Por quê? Porque é um princípio permanente que a Bíblia ensina. Então, é este princípio que nós devemos buscar para adequar esse princípio à realidade das nossas igrejas e, claro, à realidade da nossa vida, primeiramente. Para pregar de forma expositiva é preciso estudar, é muito trabalho, é verdade, mas precisamos estudar o contexto da mensagem bíblica para extrair aquilo que Deus, através dos autores bíblicos inspirados, desejava comunicar. Os frutos desse estudo certamente te ajudarão a aplicar bem as Escrituras, expondo o que a Bíblia tem a dizer e trazendo para a realidade da sua vida e da sua comunidade. Se você deseja aperfeiçoar o seu ministério, faça os nossos cursos. Eu vou deixar aqui nas descrições o link para você entrar em contato conosco, para que a gente possa aí estar dando essa preparação em hermenêutica, exegese e homilética. Confira aqui nas descrições. Que Deus seja sempre glorificado no teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!